a paz do Senhor. Glória a Deus. Porque estamos aqui mais uma vez reunidos hoje, esta noite, para aprendermos mais de Deus através da exposição da palavra sagrada do nosso Deus. Amém? Eu gostava que os meus irmãos abrissem no Salmo 126 e eu queria, na direção do Senhor Santo Espírito, expor este Salmo para vós e tirar algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Amém? Salmo 126. Eu vou ler uma tradução diferente, mas depois farei a exposição do Salmo conforme está na minha Bíblia. Mas eu, para ler para vós, eu vou ler na Bíblia linguagem atual, que é uma linguagem mais simples, mais aberta e que nós podemos compreender mais um pouco. Diz assim o Salmo 126 na Bíblia de linguagem atual: Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantámos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De facto, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Pai Santo, graças te dou. Graças te dou, Senhor, pelo enorme privilégio que nós temos de estar perante a Tua Palavra. E nós queremos aprender mais, nós queremos ouvir mais. Já ouvimos esta manhã, temos ouvido durante todo o dia, já ouvimos hoje no início deste culto e no decorrer deste culto, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos muito mais. Nós queremos, Senhor, tudo aquilo que Tu nos puderes e quiseres dar. Estamos prontos para receber, estamos prontos para nos alimentar. Senhor Santo Espírito, prepara os nossos corações, como o lavrador prepara a terra para receber a semente. Fala connosco, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, o privilégio que eu tenho, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, de ser o transportador, o Teu mensageiro, aquele que recebe de Ti e a transporta para o coração destes meus irmãos. Utiliza-me, Senhor, e que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo: Amém. Glória a Deus. Amém. Você compreendeu esta tradução? Então agora vamos ouvir a outra e vamos expor este salmo. E eu queria começar, antes de entrar no próprio salmo, eu queria fazer algumas considerações para nós percebermos o contexto do salmo, para que lugar é que o salmo, para que pessoas é que o salmo foi dirigido, em que circunstâncias ele foi escrito, e depois no finalzinho nós vamos tirar aplicações para a nossa vida. Porque este é um salmo que nos diz algo muito forte. Este é um salmo que nos fala de restauração. Este salmo nos fala de alegria. Este salmo nos fala de consolo. Este salmo nos fala de júbilo. Então está a ver, este salmo vai trabalhar muito forte com as nossas emoções. Não só as emoções que nós sentimos hoje, como as emoções que nós viremos a sentir. Você está-me a compreender? Precisamos de entender que Deus nos chama para vivermos alegres. É errado o conceito de alguém ler a palavra e dizer para si:
você tem que sofrer. Você, para ser cristão, tem que ser triste. Você, para ser cristão, tem que chorar muito, chore muito. Limpa a sua alma. Faça da sua casa um mar vermelho. É errado o conceito de dizerem que nós temos que ser coitadinhos para agradarmos a Deus. É por isso é que existe uma ordem que é a ordem dos franciscanos. Eles isolaram-se de tal maneira, eles implementaram isso no seu coração de tal forma que eles se isolaram do mundo, eles próprios não conversam, eles vivem em células isoladas e eles só se juntam sem abrir a boca à mesa. Tudo porquê? Por causa desses conceitos errados. Eu preciso que você entenda hoje que Deus, quando o formou a si e a mim, foi para você ser alegre. Deus formou a si e a mim para o louvor da sua glória. Que tipo de Deus cria alguém para chorar? Para ser triste? Eu não vejo lógica nenhuma nisso. O meu entendimento não chega aí. Mas eu entendo que Deus me fez, Deus me criou para o louvor da sua glória, para a alegria, para a felicidade. Amém? Então este Deus nos chama para vivermos alegres e mais ainda, Ele nos proporciona condições para isso. Poderá dar-se o caso de a situação que você está vivendo hoje não se enquadra com aquilo que eu estou dizendo. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar em nome de Jesus. Basta crer. Basta crer. Se você crer, tudo é possível àquele que crê. Amém? E Deus proporciona formas, condições para que você seja feliz, independentemente da vida ou da circunstância que você está vivendo. Eu consegui compreender isso quando eu estive agora uma semana enfermo. É lógico que o corpo doía. Os pulmões estavam apertados, eu não conseguia respirar, eu não conseguia dormir. Mas eu pensava assim, mas eu estou vivo. Eu ainda consigo adorar a Deus. Eu ainda consigo aprender de Deus, portanto eu posso ser feliz. Você está entendendo isto? É por isso é que o mundo nos chama loucos. É por isso é que o mundo nos chama desenquadrados da realidade. Porque eu posso ser feliz no meio das circunstâncias. Independentemente sejam elas quais forem. E de que maneira que eu posso viver uma vida alegre hoje? Não é amanhã, é hoje. Como é que eu posso viver uma vida alegre hoje? Entenda, a partir da sua palavra, eu estou a falar da palavra de Deus, a partir da sua palavra, Deus nos orienta claramente por forma a que essa alegria seja evidente. Então você já está a começar a compreender que se você vive uma vida triste, miserável, horrenda, uma vida sem nexo, algo está mal, não em Deus, mas em si. É fácil entender que quem não lê a palavra, quem não ouve a palavra, quem não segue a palavra, quem não segue a Deus, é mais suscetível a ser infeliz do que quem faz estas coisas. Poderá você dizer assim, mas os milionários são felizes. Será que são? A conta bancária deles é que é uma conta feliz. E o gestor da conta mais feliz ainda. Porque eu já conheci muitas pessoas com muito dinheiro. Tinham bons carros, mas andavam sozinhos. Tinham boas casas, mas não tinham família. Tinham grandes camas, boas camas, colchões ortopédicos, topo de gama, mas dormiam sozinhos e muitas vezes nem dormiam porque sofriam de insónias. Será que isso é o conceito de felicidade? O que Deus quer dizer hoje
é que você pode ser feliz com aquilo que Deus lhe dá. A minha graça te basta. Como é que isto acontece? O Salmo nos vai ensinar. Este Salmo, para que você entenda, é um Salmo após o cativeiro. Todos nós sabemos, eu não vou entrar muito em pormenor, porque senão estamos aqui até às 4 da manhã. Não é por mim, é por vós. Porque eu não quero que vocês se entristeçam. Se você quiser que eu pregue até às 4, eu prego até às 4. Mas precisamos entender qual é o enquadramento, o contexto deste Salmo. Possivelmente o contexto deste Salmo é o contexto da sua vida hoje. É, pastor? É. Este Salmo diz respeito ao período pós-cativeiro. Ou seja, Deus escolhe um homem, Abraão, faz-o sair, um homem pagão, um homem que não conhecia a Deus, não seguia a Deus, não tinha religião. Ou seja, tinha, mas não era Deus. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu posso lhe afirmar assim, que antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, a terra prometida de Abraão morou lá. Abraão viveu na terra de Canaã. E Abraão, você conhece a história, Abraão foi envelhecendo e Deus foi-lhe prometendo, Gênesis 12, 13, 14, 15 e 16, relata essa história. Abraão vai envelhecendo e Abraão, muita gente diz que o Abraão é o pai da fé. Eu tenho as minhas sérias dúvidas. Porque Abraão teve dúvidas e Deus teve que chamar Abraão e dizer, anda cá, filho, sai lá aí da tua cama e anda cá fora. Estava uma noite linda, sem nuvens. Era só estrelinhas, astros, planetas, cometas a andar de um lado para o outro. E Deus diz, Abraão, tu tens dúvidas? Então olha para o céu e conta as estrelas. Não posso, senhor, pois não, porque esse é o número da descendência que eu te vou dar. E Abraão aí creu e mais tarde nasce Isaac. A partir de Isaac, Ismael foi para um lado, é outro povo à parte, mas a partir de Isaac, Deus começa a constituir um povo, a formar um povo. Para quê? Para o louvor da sua glória. Um povo que eu iria oferecer, ou melhor ainda dizendo, que você não sabe, mas eu vou lhe dizer, o povo que Deus ofereceu a Cristo por mérito da sua morte e ressurreição naquela cruz, já estava oferecido desde a eternidade. Confuso isto, não é? Mais uma razão para você ser feliz. Você já estava programado, você já estava oferecido a Cristo antes de existir alguma coisa cá nesta terra. O povo vai crescendo, nascem os 12 filhos de Abraão, de Jacó, e acontece uma grande fome naquela terra, em toda a Judeia, em toda a Galileia, e quase que chega ao Egito. Mas Deus tinha providenciado alguém, filho de Jacó, José, para sofrer. Para sofrer, pastor, sim. Para sofrer muito. Eu não vou entrar em detalhes porque não é este o tema da mensagem. Mas a partir do seu sofrimento e da posição que ele toma perante Deus, Deus constitui governador do Egito durante aquela fome. A pontos de que os filhos de Jacó, as 12, neste caso não era as 12, era as 11, eles deixam o Egito para comprar alimentos, e depois há aquela história de José com os irmãos, eles retornam outra vez a Jacó e dizem, José está lá, anda, e foram todos parar o Egito. Eles prosperaram, eles estavam nas graças do rei do Egito, só que quando o povo de Deus está com Deus, o povo é próspero. Não precisa de se esforçar muito. As coisas vão andando, as coisas vão acontecendo. E o povo foi se multiplicando tanto em número de pessoas, como em riqueza, em posse, em terras. A pontos dos egípcios não estarem já a gostar muito dessa conversa.
e começaram a escravizar este povo. Mais tarde aparece Moisés, eles tiveram 400 anos no cativeiro, escravos. Aparece Moisés, Moisés liberta o povo, leva-os para o deserto, acontece aquelas histórias todas no deserto que você conhece, até que eles chegam à terra prometida, através da liderança de Josué. Forma-se o primeiro rei, Saul, a seguir foi Davi, a seguir a Davi é Salomão, e quando Salomão morre, os filhos de Salomão dividem o reino, e fica o reino do norte com a capital em Samaria, e o reino do sul com a capital em Judá. E aí começa todo o tipo de idolatria e de coisas contrárias a Deus. Deus levanta homens e mulheres como juízes, como profetas, para irem até ao povo, alertarem o povo: vocês venham ao caminho de Deus, vocês arrependam-se perante Deus. Eu não sei se eles não disseram que Deus está a encher a medida. Deus está a cansar. Até que aconteceu o inevitável. A medida de Deus encheu, Deus cansou e Ele decide castigar o povo. A primeira leva foi do reino do norte, através dos assírios, o reino do norte, que era na capital Samaria, e Judá não entendeu bem a lição do reino do norte, porque Judá era a capital do reino do sul. Eles não entendem, e eles começam a fazer as mesmas coisas que o reino do norte fazia, ou seja, o que aconteceu, vai o resto, cativeiro com eles. Deus diz lá, eu não me lembro onde é que é, também não importa, que por causa da vossa iniquidade, vos levarei ao cativeiro durante 70 anos. O povo sabia o que é que ia sofrer. O povo sabia o que é que ia acontecer. Mas, embora Deus castigue o povo e os leve para o cativeiro através da liderança dos assírios e logo a seguir para a Babilónia, e não só isso, Jerusalém foi destruída, o culto foi destruído, a cultura foi destruída e o povo foi destruído. Resumindo, ficou tudo destruído. O cativeiro demorou 70 anos. Quando o rei Ciro Persa, que era da Babilónia, ele invade os assírios, cujo rei era Nabucodonosor, e conquista e fica com todo aquele povo cativo. Repare, não estava lá só o povo de Israel, havia outros povos lá cativos. Só que Deus está trabalhando. Embora você esteja sofrendo algo da parte de Deus, saiba, foi como eu disse de manhã, eu faço a ferida e eu saro. Deus trabalha no coração de Ciro Persa e o rei de Ciro escreve um decreto e diz: a partir de hoje eu vou soltar o povo para eles regressarem às suas terras. Acabou-se o cativeiro. Aqui existe uma coisa curiosa. É que o retorno do cativeiro não foi total, foi parcial. Muito povo de Israel ficou lá. Porquê? Já tinha família constituída, já tinha negócios, já tinham casas. Possivelmente alguns já tinham nascido lá. E então eles ficaram lá. Bom, apesar de tudo isso, Deus não se esqueceu do povo. Deus tinha lá Daniel, Deus tinha lá Esdras e Deus tinha lá Neemias. Homens escolhidos por Deus, inspirados por Deus para auxiliar o povo. Ciro decreta o retorno do povo de Deus à sua terra, mas, embora alegres com a notícia, foi uma notícia boa, sim ou não? A vida não estava facilitada. Se você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver que o povo foi reconstruir Jerusalém sofrendo. A pontos de Neemias dar uma ordem, pá numa mão e espada noutra. Porque havia vários povos, amonitas, os filisteus e outros povos ali à roda que não queriam que o povo de Israel retornasse ao Egito. Então, entrando agora no Salmo, já que você entendeu agora isto, aqui o salmista, que eu não sei quem é,
Ele olha para trás, para a libertação do povo, e ele ora a Deus para que complete a sua obra restauradora. Ele olha para a frente para quando a restauração for completa. Ou seja, este salmo divide-se em duas partes. A parte do passado e a parte do futuro. E no meio destas duas partes existe uma terceira parte imaginável, que é a oração. No verso 1 a 3, ele celebra a restauração. E no verso 4 a 6, é a colheita. O salmista colhe a alegria pela restauração futura. E como deve ser o padrão, ou melhor dizendo, por outras palavras, como é que deve ser o nosso padrão de alegria? Será que é uma coisa eufórica? Será que é uma coisa sem nexo? Será que é uma coisa à toa? Ou será uma alegria fundamentada? Uma alegria firmada? Uma alegria consistente? Uma alegria muitas vezes quando você corre a lágrima? Vamos ver isso. Em primeiro lugar, o nosso padrão de alegria deve ser quando nos lembramos do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O que é que você era e o que é que você é hoje? Onde é que você estava e onde é que você está hoje? Em segundo lugar, o nosso padrão de alegria deve ser sempre olhar para a frente e observar as coisas que Deus ainda fará. Porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se vêem. Por isso é que Deus diz: o justo vive pela fé. E em terceiro lugar, o meu padrão de alegria é, no meio de tudo isto, olhar para trás e ver de onde é que Deus me tirou, olhar para a frente e ver o que é que Deus ainda vai fazer. Eu vou orar a Deus para que Deus cumpra a promessa. Que complicado, pastor. Eu vou orar a Deus para Deus cumprir a promessa? Claro que sim. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Amém? Deus quer que você lhe peça para Ele cumprir a promessa. Olhando este salmo, nós analisamos 4 coisas que acontecem aí no verso 1 a 3. Eu não vou voltar a ler o salmo, porque eu vou explicar só assim, porque você já está entendendo este salmo. 4 coisas acontecem nos versos 1 a 3. Em primeiro lugar, quando nós recebemos a alegria de Deus, quando nós recebemos a bênção de Deus, acontece-nos a nós o que aconteceu àquele povo. E eles ficam como quê? Como quem sonha. Melhor dizendo, trocando isto por outras palavras, eles ficam como sonâmbulos sonhando e acordam para descobrir se realmente o sonho é real. Já uma vez você sonhou e teve que acender a luz para ter a certeza se ainda estava sonhando ou se já estava acordado? Já uma vez teve essa experiência? É exatamente igual que aconteceu neste salmo. Quando o rei Ciro decreta a libertação do povo, o povo ficou tão atónito, tão pasmado, tão espantado, que pareciam sonâmbulos a acordar e a testar se o sonho era real ou não. Segunda coisa que aconteceu, quando eles recebem a alegria de Deus, a nossa boca se encheu de riso. Eu faço ideia, eles deviam ser uns tolinhos. Eles riam-se por tudo e por nada. Amém? Terceira coisa, a nossa língua se jubilou. Ou seja, eles não só ficaram espantados, eles se extravasaram em alegria exterior e ainda cantavam. Lembra-se a tradução que eu li, da nova tradução atual, que nos rimos, eu vou ler para você ouvir. Nos rimos, agora,
nos rimos e cantámos de alegria. Então eles não só se riram, não só extravasaram exteriormente a sua alegria, como ainda cantavam. E a quarta coisa que acontece é que as nações falam do poder de Deus. Você sabe porque é que... Eu ainda há bocado ouvi uma coisa que me tocou. Você sabe porque é que muitas vezes gozam? Porque você vai à igreja. Porque você sabe porque é que muitas vezes falam mal do Deus que você adora? É porque você não demonstra alegria por Ele. É porque você não extravasa a sua alegria, a alegria que você tem por Ele. Porque o Salmo diz que a quarta coisa que aconteceu, quando eles recebem a alegria de Deus, é que as nações falam do poder de Deus. Veja, grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações disseram, grandes coisas fez o Deus deles. Mas repare que tudo isto está no passado. E agora o salmista no verso 4, ele olha e toma a sua realidade. Ele toma posse da realidade que está vivendo. E possivelmente no verso 4 já é quando eles chegam a Jerusalém e começam a sentir as necessidades, porque o povo veio pobre. O povo, embora tivesse o decreto de Ciro, ele ainda estava debaixo do pagamento de impostos à Babilónia. Eles pagavam tributo, eles vieram pobres. E mais ainda, eles chegaram aí e tinham as suas casas e as suas terras ocupadas por outros povos. Eles tiveram que tomar conta, noção da realidade que estavam ou que iam viver. Eles olharam para o passado, viam a restauração de Deus, a libertação de Deus, mas agora existe uma realidade para viver. O salmista ora então, e ele ora e olha para o poder contínuo da restauração de Deus. Por outras palavras, ele não baixou os braços. Amado irmão e irmã, deixe-me que eu lhe diga uma coisa esta noite. Você deve tomar a noção e a realidade da vida que você está vivendo hoje. Ser cristão não é ser abstrato. Ser cristão não é ser aliado da vida real. Não, você tem que estar inserido na vida real. Você tem que estar inserido na realidade da sua vida. Não quer dizer que ela vai influenciar. É lógico que influencia muitas vezes. Mas você vai começar a aliar dessa influência quanto mais você mergulhar na palavra. Amém? Você consegue se libertar mais. Ou seja, consegue viver mais feliz quando você mergulha na palavra, na promessa de Deus, no poder de Deus. Existe uma séria necessidade de encarar realidades e também encarar certas dificuldades. Sabe o que é que Neemias disse para o povo? Quando o povo começou a sofrer pressões dos outros povos, Neemias disse, não temam, porque Deus é connosco. Amém? É essa realidade que você deve tomar conta. Independentemente da situação, da circunstância, da vida que você está levando, das coisas que lhe estão acontecendo, você deve encarar essa realidade. Deus está comigo. E diz lá Paulo, maior é aquele que está comigo do que tudo o resto. E agora as suas alegrias, quando se toma conta da situação, toma-se noção da realidade, o que é que se deve fazer? Orar. Orar. Orar, pastor, orar. Porque o salmista aí vai, do verso 4, final do verso 4 ao 5, ele vai orar. E ele vai pedir duas coisas, duas analogias, uma no verso 4 e outra no verso 5. Eu gosto mais como está a Bíblia do Carlos, que é as torrentes do Negueb. Na minha Bíblia está os rios do sul. Mas eu deixo que eu lhe explique. O Negueb era um deserto que fica a sul da Judeia e na maioria do tempo está seco.
E quando as águas descem da montanha, elas caminham pelo deserto e criam fendas. E essas fendas abrem rachas em terra, exatamente igual a corpos com veias ressequidas, sem umidade nenhuma. Coisa feia. Mas quando Deus envia a chuva que vem das montanhas, é a altura que eles semeiam. E essas águas vêm das montanhas e preenchem sulcos sem vida e começam a gerar vida. E então o salmista diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ou seja, dá-nos a vida, dá-nos a esperança, dá-nos algo que nós nos podemos agarrar. Eu, no meu caso, eu digo: Senhor, dá-me a Tua palavra. E a segunda analogia que ele dá é os que com lágrimas semeiam. E eu gostava que você abrisse em Isaías 51. Isaías, capítulo 51. E nós vamos ler dos versos 11 ao 15. E diz assim, Isaías 51, é um pouco à frente, umas boas páginas à frente. Isaías 51, dos versos 11 ao 15, diz assim: Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Sião é Jerusalém, você sabe. E virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Este eu é o Senhor, é Deus. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará infame? E te esqueces do Senhor que te criou e estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia do furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, os que com lágrimas semeiam, com alegrias ceifarão. Você hoje pode ter lágrimas. Eu não duvido disso. Mas firme-se no Deus que fendas o mar. Firme-se no Deus que diz Ele: Eu sou aquele que dá o pão, aquele que dá a alegria, o gozo, a consolação. Quanto mais você firmar neste Deus, mais as suas lágrimas secarão. Você está entendendo? Mais os rios que vêm procedentes do trono da graça correm pelo seu interior. Diz a Bíblia que rios de água viva correrão no teu ventre. Amém, igreja? A misericórdia de Deus transborda ao próprio povo preso na improdutiva vida do exílio. Deixe transportar isto para nós. Aquele povo estava exilado, aquele povo foi solto. Você antes estava exilado e agora está solto. Não existe diferença nenhuma entre você e este povo. Não existe diferença nenhuma entre aquele Deus e o Deus que você adora hoje. É desta forma que nós podemos viver alegres e consolados neste mundo. Não é o mundo que nos consola. Não é as coisas deste mundo que nos consolam. Não é as nossas conquistas. Não é as nossas amizades. Não é as coisas que nós criamos, fazemos. O que nos consola é Deus. Somente Ele. No caso do cristão, nós, e agora começa a transportar o Salmo para nós. Já vimos o Salmo,
Já vimos porque é que ele foi escrito e agora quer transportar para si, para a vida desta igreja, para a sua vida. Eu gostava que você abrisse em Efésios, porque nós vamos ler vários versículos em Efésios. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa, no caso do cristão, no seu caso, você olha para Deus, você olha para o que Deus lhe fez em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2. É umas passagens que nós conhecemos sobejamente, mas que vale a pena lembrar. No capítulo 2, verso 1 de Efésios, diz assim: o que é que Deus fez por nós em Cristo Jesus? Deixe que Paulo responda: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Então você estava aonde? Morto. Você estava no exílio da morte. Você estava no cativeiro da morte. Você estava perdido para sempre. E Deus o resgatou em Cristo Jesus. Nós estávamos não só mortos, mas veja no verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então nós estávamos no cativeiro do pecado. Estávamos presos, amarrados, armadilhados ao pecado. Veja comigo o verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você estava cativo de Satanás. Eu só lhe estou a dizer aquilo que Deus fez por si. Efésios 2, capítulo 2, verso 3, a última parte. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então estávamos no cativeiro do sofrimento eterno. Olhe para mim. Tem alguma diferença entre você e o povo lá atrás? Tem alguma diferença entre o cativeiro babilônico, ou o persa, ou o assírio, e o cativeiro que você vivia hoje? Tem alguma diferença aquilo que Deus fez lá atrás àquele povo e aquilo que Deus fez hoje em Cristo Jesus? Então alegre-se, meu irmão. Alegre-se, minha irmã. Amém? Olhamos também para a alegria da salvação. Não só para aquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, mas também para a alegria da salvação. Veja comigo o verso 6 do mesmo capítulo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então Ele deu-nos a alegria da salvação. Mas mais ainda, Deus não ficou só por aí. Já é uma grande obra? É, mas ainda não acabou. Veja comigo o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes... a última parte do verso 6 e depois o verso 7. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros do seu trono. Mas sabemos que aí na sua obra ainda não está completa. Não, pastor, não. A sua obra ainda não está completa. Ele já fez isto tudo por nós, em Cristo Jesus. Nos retirou do cativeiro. Nos deu uma nova oportunidade de vida, e vida com abundância, vida com alegria, vida equilibrada.
Ele nos deu motivo para nós nos alegrarmos. Mas a sua obra ainda não está acabada. Abra comigo em Lucas 10. E eu estou terminando a minha mensagem. Lucas 10. Eu quero ler convosco o verso 9. Lucas, capítulo 10, verso 9. E diz assim: E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Jesus comissiona os 70 discípulos e, entre outras coisas, ele diz: vão às cidades e curai os enfermos que lá tiverem, mas informem essas cidades que o reino de Deus é chegado. Agora deixe-lhe dizer uma coisa curiosa. O reino de Deus já chegou para nós, mas ainda não. Já, mas ainda não. Porque a salvação só é completa com a segunda vinda de Cristo. A sua completa alegria, a sua restauração completa, a alegria plena na sua totalidade, ela só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Quando você entrar nos portões da glória. Então, eu queria dizer a toda a igreja e todo o povo que me ouve: olhe para o futuro, analise o passado, analise o que Deus já fez, olhe para o futuro, vivendo numa esperança. E enquanto isso, esse meio termo, você vai anunciando o que Deus fez por si. Amém, igreja? Essa é a sua alegria. É desse modo que você pode viver alegre. E o tema da minha mensagem, não sei se o dei, mas eu vou dar agora. É Deus quem nos consola. Só Ele. Através da sua obra, através do seu mover, através do seu agir. Deixe que eu lhe faça duas perguntas, ou duas aplicações para a nossa vida hoje. Uma das aplicações é uma pergunta. O que é que te faz hoje alegre? É uma família? É os filhos? É carros bons? Casas? Sucesso no trabalho? Independência? Reconhecimento, louvor, palmas? É isso que te faz alegre hoje? É isso? É a estrutura básica da sua alegria, é isso? Então deixe que eu destrone isso tudo. Deixe que eu destrua esse sonho. Um dia tudo vai acabar. Um dia você vai perder a sua beleza. Um dia você vai envelhecer. Um dia você vai perder o esposo, a esposa. Possivelmente perderá filhos. Possivelmente perderá o emprego. Perderá a saúde. Tudo isso tem um tempo limitado. A nossa alegria não pode ser baseada nessas coisas. A nossa alegria tem que ter um fundamento duradouro, eterno. Tudo isto é passageiro. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Faz-me lembrar aqueles imigrantes que chegam aos países para trabalhar e não se enquadram ou não arranjam papéis suficientes para poderem viver e são extraditados. Você sabe o que é isso? É o que você é nesta terra. Você é um peregrino em terra estranha. Por isso é que Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. Por duas razões.
porque tem um espaço de tempo muito curto, é limitado, é passageiro. E segundo, você está a amealhar, está a entesourar numa terra que não é sua. A minha avó costumava me dizer um ditado que dizia assim: não é bom fazer filhos em mulheres alheias. Enquadra-se muito bem aqui. Você está criando uma estrutura de alegria em cima deste local, deste mundo, deste espaço, deste tempo, e um dia você vai ficar desiludido, porque você vai ter a noção que tudo isso não passou de nada. Como diz lá Paulo, esterco, de nada se me aproveitou. E a minha segunda palavra, para terminar, é para aqueles que vivem em permanência ou em constante tristeza. Há pessoas que não conseguem ser alegres de maneira nenhuma. Há pessoas que não conseguem fundamentar as suas vidas numa alegria. A sua angústia é permanente, eles estão angustiados de dia, de noite, de manhã, à tarde, ao pequeno almoço, ao jantar. Há pessoas que não conseguem nem viver com eles próprios. Há pessoas que não conseguem ser realizados, eles não se realizam. Eles autocriticam-se. Tudo aquilo que eles produzem é mau. É objeto de crítica. São pessoas tristes por natureza. Se alguém hoje está aqui, que me ouvir, ou aqui, ou neste vídeo, lá em casa, que está nesta situação, eu só tenho um conselho a dar. Se realmente você está vivendo nesta situação, e se você é um cristão, então olhe para trás e veja aquilo que Deus fez por si e por todos nós. Só isso é motivo de alegria. Estude bem Efésios capítulo 2 e você vai entender que Deus fez grandes coisas por nós. A Bíblia diz que o poder que Deus exerceu para nos libertar foi o mesmo poder que Ele exerceu para ressuscitar o seu Filho. Já pensou nisso? O poder despendido foi igual, tanto para ressuscitar o Filho, como para ressuscitar a si e a mim e a você. Portanto, se você anda triste, o primeiro passo a dar é olhar para trás. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É Deus quem nos consola, é Deus quem nos dá alegria, é Deus quem nos dá o sustento da alma. E nas palavras de Isaías, é Deus quem nos dá o pão. Basicamente, e fechando esta mensagem com chave de ouro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu pedi a toda a igreja para ficar de pé. Graças te dou, meu Pai. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por esta mensagem de encorajamento, de alegria, de júbilo, em que nos trazes, Senhor, à nossa memória todas as coisas que tu já fizeste por nós. Quantas vezes, ó Deus, nós minimizamos essas coisas. Quantas vezes, Senhor, nós colocamos em primeiro lugar as nossas próprias obras, as nossas próprias realizações, os nossos próprios sonhos, planos, projetos, minimizando assim todo o grande plano, todo o grande sonho, todo o grande projeto que tiveste para a nossa vida. Por esse facto, Senhor, nós nos humilhamos debaixo da Tua presença e Te pedimos perdão, Senhor, porque verdadeiramente grandes coisas o Senhor fez por nós. Ó Deus, à semelhança deste salmista,
Permite-me, Senhor, que eu ore, pedindo, Senhor, a completa restauração da nossa vida. Eu sei que, Senhor, que o reino de Deus já veio, mas ainda não. Mas ainda não. Ainda há obra para completar, ainda há coisas a fazer. Então, Senhor Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, vem completar essa obra na nossa vida. Vem restaurar por completo, para que a nossa alegria seja plena e o nosso gozo seja eterno. No fim deste projeto completado, no fim dessa restauração completa, só resta a glória para Ti, porque só Tu és digno, porque Tu tudo fizestes para Ti e por Ti, para o louvor da Tua glória. Aceita, meu Pai, a nossa adoração por esta palavra semeada nos nossos corações. Porque é uma palavra, Senhor, de força e encorajamento. Nos dá alento e nos dá coragem de prosseguirmos em frente, olharmos este mundo com outros olhos. Não com olhos abstratos, Senhor, mas nos retirando destas emoções estranhas à Tua palavra. Por isso eu Te agradeço e eu Te louvo. Em união de Espírito com estes meus irmãos neste lugar e em todos os lugares onde este vídeo for difundido. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro assim, acreditando que assim seja. Amém e glória a Deus.